família palmeirense, tudo bem com você por aí? Passando aqui, né, porque o nosso Verdão finalmente anunciou mais uma contratação para o ano de 2024. Dessa vez o atacante Bruno Rodrigues, que fez a temporada pelo Cruzeiro, né, o jogador já estava há 2 temporadas, né, chegou na disputa da Série B no Cruzeiro. E aí a gente veio aqui mais para fazer uma análise mesmo do Bruno Rodrigues, para a gente conseguir entender no lugar de quem ele entraria nesse time, se é uma boa contratação de verdade para o Palmeiras. Puxei aqui alguns números da carreira do Bruno Rodrigues, mas focado nos últimos 2 anos dele no Cruzeiro mesmo, que é o que vale, né? Afinal, não adianta ficar pegando também números do jogador de quando ele tinha 20 anos de idade, porque isso é até injusto, né? Levar em comparação com o jogador que hoje já tem 26 anos. Enfim, Bruno Rodrigues, anunciado pelo Palmeiras. O jogador tem 26 anos, assina um vínculo, né, com o clube alviverde até 2028. Palmeiras que adquiriu 80% do passe do jogador, né? Os números concretos ainda não foram divulgados, mas essa é a informação que teve, né? A gente tem essa informação, uma divulgação do nada, né, no apagar das luzes, ninguém esperando, nenhuma informação, nem especulação de Bruno Rodrigues no Palmeiras a gente tinha. Enfim, no final da tarde de hoje, né, dia 19 de dezembro, quer dizer, ontem, né, dia 19 de dezembro, o Palmeiras anunciou, então, o atacante Bruno Rodrigues. Vou partir um pouquinho primeiro para os números dele, né? O Bruno Rodrigues, que foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2017, passou por Joinville, passou pelo Doxa do Chipre, Paraná, Ponte Preta, pelo São Paulo, né, o rival do Palmeiras, mas jogou muito pouco por lá, é verdade. Passou pelo Famalicão de Portugal até chegar no Cruzeiro, né? Clube onde ele disputou a Série B pelo Cruzeiro, o último ano do Cruzeiro na Série B, e o primeiro ano do Cruzeiro na Série A após a subida, né? Então, esse ano, no caso, que passou de 2022, que já está no fim. O Bruno tem números pouco expressivos na carreira em outros times, né? No Joinville foram 21 jogos, 2 gols e 0 assistências. Ele passou pelo Furacão, né? Que revelou ele na primeira passagem, que foi em 2017, foram 3 jogos, 0 gols e 0 assistências. Depois teve uma passagem rápida também em 2019, com 8 jogos, 1 gol e 0 assistências, né? Ainda em 2017, né, após a passagem dele pelo Joinville, ele vai jogar no time do Chipre na temporada 2017-2018, vai só 9 jogos, 0 gols e 0 assistências. Depois ele tem uma passagem pelo Paraná, né, com 30 jogos, 3 gols e 0 assistências. Acaba indo depois para a Ponte Preta, onde disputa 20 jogos, faz 5 gols e dá 0 assistências. Acaba passando depois da Ponte Preta pelo Famalicão, né? Na verdade, ele passa pelo São Paulo contrata o Bruno, mas ele faz só 6 jogos por lá, praticamente nem veste a camisa do clube. Vai para o Famalicão, onde ele faz 37 jogos, marcando 7 gols e dando 3 assistências. Ah, mas esses números são muito ruins para um jogador que vem para a posição de um 9. A gente tem que entender que, na verdade, o Bruno, ele sofre, não sofre, né? Porque isso não é ruim, mas é a mesma questão do Rony, né? Ele é um ponta esquerda que joga também como 9. 9 não é a posição de origem do Bruno. Então, por isso esses números. São times onde ele jogava mais pelo lado de campo e não são números tão ruins para um jogador de lado de campo. Não são números excelentes também, é verdade. A gente precisa deixar isso claro aqui, mas não são números ruins para um jogador de lado de campo, né? E aí, o Bruno, enfim, chega no Cruzeiro, né? No Cruzeiro, onde ele joga a Série B, faz 18 jogos só, que ele chega, se não me engano, ele já chega para o meio da Série B, faz 18 jogos, marca 4 gols e dá 3 assistências. Foi um jogador importante na Série B para o Cruzeiro, é verdade. Fez a diferença naquele time. E aí a gente vem para o ano de 2022, o ano em que o Bruno foi mais importante com a camisa do Cruzeiro, né? Justamente pela importância, porque o Cruzeiro passou por uma dificuldade nessa temporada de marcar gols, e o Bruno, mesmo não sendo, ele veste a 9, mas mesmo não sendo o 9 de ofício do Cruzeiro, foi ele que em diversos momentos teve que salvar ali o time, porque realmente passou por uma seca de gols entre todos os seus atacantes. O Bruno, inclusive, foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada, né? O Bruno, que marcou 13 gols e deu 6 assistências em 49 jogos nessa temporada, né? Então, um jogador realmente que assumiu o protagonismo num clube que brigou para não cair, é a verdade. O Palmeiras traz o destaque do Cruzeiro, mas um Cruzeiro que brigou para não cair nessa temporada, né? Então, só analisando aqui os números, né? Nessa temporada, 49 jogos, 13 gols e 6 assistências. Mas se a gente levar em consideração os 2 anos dele de Cruzeiro, e aí a gente pega um jogador que chegou também praticamente da mesma posição, vindo de 2 anos de um clube, que foi o Rony, né? O Rony, por exemplo, pelo Atlético Paranaense, foram 72 jogos, 13 gols e 11 assistências antes de chegar ao Palmeiras. O Bruno, ele tem números melhores que o do Rony, né? Se você for levar em consideração, foram 67 jogos pelo Cruzeiro, 17 gols e 9 assistências. Então o Bruno, ele já tem um número melhor que o do Rony, e se você levar em consideração que os dois jogavam, né, como ponta, porque o Rony jogava como ponta no Atlético Paranaense e o Bruno jogava como ponta no Cruzeiro, e em alguns momentos era um 9, é verdade. Então, são números melhores para o lado do Bruno Rodrigues, né? Se você tirar a Série B, fica só os números dessa temporada mesmo, 49 jogos, 13 gols e 6 assistências, que é o mesmo número de gols do Rony,
em toda a sua passagem pelo Atlético Paranaense. E em assistências, o Rony leva vantagem com 5 assistências a mais do que o Bruno Rodrigues. Mas, para a gente acabar tendo mais noção, né, de qual área do campo ele vai atuar, peguei aqui no SofaScore o mapa de calor dele para mostrar um pouquinho aqui, para a gente dar uma analisada, né? Você vê que realmente é um mapa de calor de um jogador que atua bem mais pela esquerda, né? Joga um pouco mais parecido ali com o Dudu, talvez venha até para fazer essa função, vai depender muito da formação que o Abel vai jogar, né? No caso, se ele for manter a formação do final do Campeonato Brasileiro, o Bruno poderia entrar no lugar do Breno, que joga um pouco mais pela esquerda, e o Endrick, que joga mais pela direita. Você vê que o Bruno realmente gosta, né? Tem a preferência de jogar ali pela esquerda, mas que ele também aparece bastante em toda a parte do campo de ataque ali, até caindo um pouco pela direita e pelo meio. O Bruno também tem a questão de bater os escanteios, né? Quando você vê essa bolinha muito bem marcada nos dois cantos, é porque o jogador tem costume de cobrar os escanteios, então o Bruno também vem com essa, né? De poder cobrar ali a bola parada é essa que faz falta para o Palmeiras ainda desde a saída do Scarpa. O Veiga não tem a mesma potência. Vamos ver se o Bruno pode agregar no Palmeiras ainda mais com essa função, né, de assumir ali os escanteios da equipe. Então, Bruno realmente é um jogador de lado de campo que vem para jogar um pouco mais na função do Dudu, na minha opinião. Acho que é mais válido ele jogando na função do Dudu, até porque o Palmeiras não tem ninguém por ali hoje. Tem o Kevin, né, mas ainda é um menino muito jovem. Acho que o Bruno tem a questão de já ter sido mais testado. É um jogador que, apesar da sua experiência na Europa não ser uma grande experiência, mas já passou por lá, já é um pouco mais rodado, acho que tem um pouco mais de experiência. Tudo bem, é verdade que começou na Série B, mas já tem uma temporada inteira de Série A pelo Cruzeiro e indo muito bem, sendo protagonista de uma equipe e, infelizmente, de uma equipe que brigou para não cair, é verdade. A gente não pode esquecer desse detalhe, mas é uma contratação interessante. Se você comparar com o mapa de calor do Rony dessa temporada, já é bem diferente, né? O Rony atuou muito mais como um 9 nessa temporada, então você vê a presença dele muito mais no centro do campo, dentro da grande área, realmente, mas ali como um 9, o Bruno cai um pouco mais pela ponta esquerda, né? Comparado ao Breno Lopes, se a gente puxar também, vocês vão ver que o Breno ele acaba sendo muito parecido. O Breno fica um pouco mais parecido justamente com o Bruno Rodrigues, né? O Breno tem uma atuação mais pelo lado esquerdo do campo, justamente pela mudança, né? Tudo bem que o Breno também entrava na vaga do Dudu em diversas vezes na temporada, e esse mapa é da temporada inteira, pelo menos aqui estou puxando do Campeonato Brasileiro Série A, né? Que é onde você tem mais partidas durante o ano, mas também porque o Abel mudou a formação do Palmeiras, usando dois atacantes, o Endrick cai um pouco mais pela direita, e o Breno joga um pouco mais pela esquerda. Por isso eu acho que o Bruno vem justamente para ocupar essa vaga do Breno Lopes ou do Rony, né? Vai depender muito do Abel, quem ele vai escolher. Também tem a questão da gente confirmar se o Rony fica para a temporada que vem, para a temporada de 2024. Ele que todo final de ano aparecem, né, supostas propostas do Oriente Médio, né, dos países do Oriente Médio. Então, você tem essa possibilidade ainda do Rony acabar indo para uma Arábia Saudita da vida ou um Catar. Então, talvez o Palmeiras até precavendo aí uma possível saída do atleta do Palmeiras. Não tem informação nenhuma, somente uma especulação aqui do que pode acontecer. O Bruno pode ter chegado ao Palmeiras agora justamente para preencher a lacuna numa eventual saída do Rony, ou realmente é um jogador que chegou para cumprir ali a função do Dudu, que vai ficar fora até o meio do ano que vem. O Palmeiras não deve, isso tem que colocar muito bem na nossa cabeça como palmeirense, na cabeça da diretoria, que o Palmeiras não pode esperar que o Dudu seja a salvação na temporada que vem. Então precisa trazer jogadores realmente que assumam esse lugar, porque o Dudu vai voltar de uma lesão complicadíssima, não se sabe o tempo para ele voltar a dar 100% pelo Palmeiras, então o Palmeiras aí já precavendo também isso. E você, palmeirense, já finalizando por aqui, espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre esse novo reforço do Verdão, mas quero saber de vocês. Se vocês gostaram dessa contratação, se você não gostou dessa contratação, acho que o Palmeiras tinha que ter ido atrás de outro estilo de jogador. Se for esse o caso, deixa nos comentários aí o nome do jogador que você gostaria. Se você gostou, deixa nos comentários também para partilhar as ideias. Aqui o objetivo realmente é que a família palmeirense tenha a liberdade de compartilhar e debater ideias. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Se for possível, vire membro do canal Tá Lá Dentro para você poder participar com a gente lá no WhatsApp e a gente acabar ali debatendo no nosso grupo de membros as contratações, os jogos do ano que vem que vão começar. E sempre atento aqui no canal Tá Lá Dentro, porque ano que vem vamos vir com tudo, né, para a transmissão dos jogos aqui com Marcos Costa, Felipe Facincani, os comentários do Marcão, ex-árbitro de futebol, e temos as lives também semanais. Agora no final de ano demos uma diminuída no nosso quadro, mas ano que vem a gente já volta 100% com lives de segunda a sexta-feira, falando sempre de Palmeiras.